Olá você, tudo bem? Um grande abraço. Aqui Alegre Filho com você. Hoje eu quero convidá-lo para a gente falar sobre saúde. É verdade. Quero falar de remédios. Remédios naturais. Os 8 remédios de Deus para a nossa vida. E quais são esses 8 remédios? Vamos ver aqui. Vamos ver quais são os 8 remédios que nós temos. Primeiro, quero falar sobre nutrição. Nutrição tem que ver com alimentação, certo? Certo. Muito bem. Muito bem. Vou falar sobre nutrição. Vou falar também sobre água. Água, isso mesmo. Falar sobre água, a importância da água para a nossa saúde. Vou falar ainda sobre ar puro. Como é importante respirar um ar puro. Vou falar sobre luz solar, a importância do sol. Legal, né? Vamos falar sobre exercício físico. Precisamos nos exercitar para que tenhamos uma saúde melhor. Vamos falar também sobre o repouso. É importante repousar, descansar, para que a nossa saúde possa ser realmente melhor. E temperança. Temperança é o mesmo que domínio próprio. É você fazer tudo com moderação. E, claro, principal, confiança em Deus. Então, é disso que nós vamos falar hoje para você aqui neste vídeo, tá bom? Então, fique comigo e vamos até o final, porque são informações importantes para a nossa saúde. Neste momento que estamos vivendo, essa pandemia, é importante que nós compreendamos que a saúde, ela está sempre em primeiro lugar. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa, já dissera alguém, não é verdade? Então, eu quero compartilhar com você esse tema muito importante. Vamos falar sobre saúde e alimentação. Está aí na tela. Vamos colocar para você aí, ó. Quais são os 8 remédios naturais e para que servem? Eu tinha colocado ali para você, você já viu, alimentação saudável, ingestão regular de água, respiração de ar puro, exposição à luz solar, prática de exercício físico, faça repouso, exerça a temperança e, acima de tudo, o mais importante, confie em Deus. Alimentação saudável. Vamos lá, vamos ao que interessa aqui nessa questão da alimentação saudável. Estatísticas mundiais mostram que 2,1 bilhões de pessoas são obesas ou possuem sobrepeso, o que representa 30% da população mundial. Entre crianças e adolescentes, a obesidade também cresceu. Nos países desenvolvidos, em 2013, 23,8% dos meninos e 22,6% das meninas apresentavam obesidade, e nos países em desenvolvimento, esse índice é de 12,9% para meninos e 13,4% para meninas. As conclusões são de uma pesquisa do Instituto de Métrica e Avaliação para a Saúde, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, com 188 países, incluindo o Brasil. Qual é a orientação? Os adventistas creem que uma alimentação saudável envolve 2 aspectos: evitar alimentos que prejudicam o organismo e usar com moderação os alimentos que são benéficos, com destaque para a alimentação vegetariana, rica em fibras e nutrientes encontrados nos alimentos integrais. Quanto ao que deve ser evitado, estão bebidas estimulantes como energéticos, chá, café, mates, drogas lícitas como álcool e fumo, em todas as suas variações, e alguns tipos de alimentos.
Dicas práticas de alimentação saudável. Faça 3 refeições ao dia, em horários regulares, com intervalo de 5 horas entre cada uma, no mínimo. É importante que sigamos essas dicas, essas orientações. Aprenda a relaxar antes das refeições e evite comer com ansiedade. Há muitas pessoas que ficam ansiosas, é ou não é verdade? Ficam ansiosas e isso não é bom, tá? Então evite essa ansiosidade. Coma devagar, mastigando muito bem e saboreando os alimentos. Tome 6 a 8 copos de água por dia. Nós vamos falar sobre água daqui a pouco. Isso nos intervalos das refeições. Evite tomar líquidos durante as refeições. Respeite o intervalo de 30 minutos antes ou 2 horas após, para evitar a distensão do estômago e a diluição das enzimas digestivas. Inicie o almoço pela salada crua com temperos naturais como limão, alho, cebola e ervas aromáticas. Inicie o de jejum e o jantar pelas frutas. Reduza a quantidade de óleo no preparo dos alimentos. O ideal é que você não use nenhum tipo de óleo refinado. Pode usar o azeite extra virgem. Substitua as frutas por alimentos assados e cozidos. Substitua as frituras por alimentos assados e cozidos. Prefira alimentos naturais e integrais, evitando os refinados e processados. Priorize o consumo de frutas, verduras e legumes. Procure variar os alimentos no seu dia a dia, fazendo um prato colorido. Use sal com moderação. O sal é importante, mas precisa ser moderado. De preferência, use o sal integral. Evite usar o saleiro à mesa. Adote os seguintes princípios para escolher os alimentos: variedade, quantidade, moderação e abstinência. Tá certo? Se você seguir esse padrão, com certeza você estará se alimentando muito bem. Ingestão regular de água. A água é vital para o ser humano e representa cerca de 60% do peso de um adulto, e no caso dos bebês, 70%. A água é essencial para transportar alimentos, oxigênio e sais minerais, além de estar presente naquilo que se elimina como suor e lágrimas, no plasma sanguíneo, nas articulações, nos sistemas respiratório, digestivo e nervoso, na urina e na pele. É responsável por 20% dos ossos e a recomendação comum é da ingestão de, no mínimo, 2,5 litros por dia. Para gerar 1 litro de urina, os rins processam cerca de 1.000 litros de sangue. Puxa vida, hein? Sabia disso? Uma orientação. Os adventistas orientam que as pessoas, dentro de uma visão completa e integral de saúde preventiva, tomem água potável regularmente e não substituam essa ingestão por sucos, refrigerantes ou qualquer outro tipo de líquido. Dicas práticas sobre o uso da água. A água pura é o melhor líquido para o nosso corpo. A maioria das bebidas contém açúcar, o qual pode retardar a digestão, contribuir para o ganho de peso, provocar uma oscilação nos níveis de açúcar e requerer mais água para o metabolismo. As bebidas tipo cola ou gaseificadas contêm substâncias que podem prejudicar seriamente a absorção do cálcio do corpo, enfraquecendo os ossos. Praticamente todos os refrigerantes contêm aditivos artificiais que podem irritar o estômago ou sobrecarregar os rins e fígado, certo? Tome banhos regulares que ajudam a limpar a poeira e outros produtos não saudáveis da pele. Água fria pode ajudar a reduzir a febre e água quente pode aquecer um corpo que treme de frio. Um banho morno frequentemente ajuda também no repouso. Está meio cansado, vai dormir, toma um banho morno.
é bom. Respiração de ar puro. O ar que respiramos contém oxigênio. As células vermelhas pegam o oxigênio dos pulmões e o transportam para as células do corpo. Cada célula necessita de oxigênio para fazer funcionar suas usinas de energia. As células vermelhas do sangue, portanto, transportam o dióxido de carbono de volta para os pulmões. Quando nós expiramos, o gás carbônico é expulso com o ar pobre em oxigênio. Orientação, vamos dar aqui a orientação para você. É fundamental buscar lugares onde haja ventilação, em que o ar puro pode ser respirado. Algumas dicas práticas. É importante manter toda a casa e o ambiente de trabalho bem ventilados, com as janelas abertas na maior parte do tempo. Não durma em quarto abafado. Essa dica é especialmente importante para o doente acamado. Se não é feita a ventilação adequada no quarto do doente, o paciente vai demorar mais tempo para se recuperar. Deixe que exista uma ventilação no quarto para renovar o ar durante toda a noite, mesmo que esteja frio e você tenha que usar um agasalho. Evite qualquer produto que possa provocar a poluição do ar ambiente, tais como venenos para matar pernilongos, fumaça de cigarros, aromatizantes químicos, incenso, etc. Faça sua alimentação, sempre que possível, em ambiente de ar puro e, após, caminhe por uns 5 a 10 minutos ao sol e ao ar livre. Após a caminhada, descanse 20 a 30 minutos. Para uma maior ventilação do organismo, deve haver pelo menos 30 minutos diários de exercício aeróbico. Já estamos aqui dando dicas que uma coisa leva à outra, né? Há uma interligação. É como elos de uma corrente. Esses elos se unem, formando um todo, ou a corrente da saúde. Exposição à luz solar. Vamos falar sobre a luz solar, que é muitíssimo importante. Na dose certa, a luz solar é uma das grandes aliadas da saúde, não apenas da mente, como também do corpo. Pesquisas já revelaram o papel fundamental na produção de vitamina D, responsável pelo bom funcionamento do organismo. Sua principal atuação está relacionada ao metabolismo do cálcio, item essencial na prevenção de doenças como osteoporose e raquitismo. A chamada depressão sazonal é causada por longos períodos sem sol. Regulado pelo ciclo de luz e sombra, o funcionamento do corpo pode ser comprometido caso haja desequilíbrio entre esses dois elementos. Pesquisa publicada na revista científica The Lancet, especializada em oncologia, neurologia e doenças infecciosas, revelou que as mudanças de luminosidade ao longo do ano alteram os níveis de algumas substâncias produzidas pelo cérebro, entre elas a serotonina. Uma orientação. Uma das principais orientações é que as casas tenham locais de iluminação solar. Às vezes, é necessário remover cortinas, abrir as janelas, suspender persianas para que os raios de sol entrem nos ambientes. Dicas práticas. Se você não tem pele sensível e não toma medicamentos que causam fotossensibilidade, tome pelo menos 15 a 20 minutos de sol por dia, entre as 10 e as 15 horas, nos braços e pernas, sem uso de protetor solar. Os efeitos da exposição solar são potencializados se houver combinação com o exercício físico e ar puro. Lembre-se que eu falei daquela corrente, dos elos. Para os que têm maior sensibilidade, recomenda-se tomar sol antes das 10 e depois das 15 horas. Tá certo? São dicas importantíssimas. Exercício físico. A prática de exercício físico. Estudos demonstram a importância dos exercícios físicos como fator que ajuda na terapia
e medicação para melhora de sintomas depressivos. Olha que dica maravilhosa, hein? Estamos num tempo de muita depressão, gente. E o exercício físico é fundamental. Não se pode proibir o exercício físico. Uma das maiores análises de artigos científicos sobre o assunto, que levou em conta 25 pesquisas, identificou que o exercício produziu efeitos clínicos marcantes contra a depressão. O exercício físico libera no cérebro substâncias que proporcionam a sensação de paz e tranquilidade. São as endorfinas, neuromediadores ligados à gênese do bem-estar e do prazer. Por ser um potente liberador de endorfina, o exercício físico cria a boa dependência quando praticado regularmente e faz falta, como faria qualquer outra substância associada ao prazer. E é verdade, viu? Qualquer atividade física em que haja gasto de energia e aumento de metabolismo, seja ela ocupacional, subir escadas, carregar um pacote, fazer compras, lavar o carro, varrer a casa, seja formal, pedalar, nadar, dançar, caminhar, correr, é levada em conta para gasto calórico diário da pessoa. Uma orientação: os adventistas sugerem que as atividades físicas sejam feitas diariamente, pelo menos 30 minutos a cada dia. Há também pesquisas recentes que falam que 3 sessões de 10 minutos proporcionam os mesmos benefícios que uma sessão de meia hora. Dicas práticas: faça um plano de atividades físicas, mas sempre consulte um médico antes de iniciar. Leve em conta aspectos como frequência, intensidade, tempo e tipo de atividade física. Aprenda mais sobre exercícios físicos e pesquise assuntos relacionados a seu interesse particular. Avalie seu desempenho. Comece de uma vez. Movimente-se e mantenha esse programa. Faça repouso. Pessoas que não dormem o suficiente sentem o quê? Sentem falta de energia para as tarefas diárias, ficam deprimidas ou irritadiças, queixam-se de dificuldades de concentração, apresentam maior frequência de doenças infecciosas, acidentes automobilísticos e envelhecem mais rapidamente. Há evidências consistentes de que a privação de sono também aumenta o risco de diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e obesidade. Por outro lado, os adultos que dormem mais do que 7 a 8 horas por dia enfrentam problemas semelhantes aos que dormem menos do que o necessário. Uma orientação: os adventistas aconselham que, além de se dormir o número de horas correta diariamente, é importante reservar um dia da semana para um processo de restauração das relações sociais e familiares, descanso das atividades física e mentais cotidianas e maior conexão espiritual com Deus. A orientação é que esse dia de parada estratégica para o corpo e mente seja o sábado, o Shabat. Dicas práticas. Algumas dicas importantes para se dormir melhor. Vamos a elas. Habitue-se a ter padrões regulares de sono, pois o corpo funciona em ritmos. Faça exercícios regulares, conforme a orientação do médico. Não durma com o estômago cheio. Cuidado. Cultive o hábito de tomar uma refeição leve à tardinha ou bem cedo à noite. Evite bebidas ou alimentos com cafeína, pois são estimulantes e podem tirar o sono. Evite situações estressantes antes de dormir e tire TV ou computador do quarto. Resolva desentendimentos familiares durante o dia e não na hora do sono. Isso é um problema, hein? Cuidado aí você. Quando tiver que resolver alguma coisa, resolva antes, né? Porque senão a coisa fica complicada. E às vezes você pode não dormir bem. Concentre-se em questões espirituais. Faça uma leitura bíblica e ore. Isso vai ajudar também no relaxamento.
Exerça a temperança. Uma pesquisa divulgada em abril de 2014 mostrou o ranking dos 10 países com melhor desempenho nos indicadores do Índice de Progresso Social, ou IPS, novo instrumento que avalia mais de 50 parâmetros que compõem a qualidade de vida dos cidadãos, como saúde, moradia, segurança pessoal, acesso à informação e à educação, saneamento básico, sustentabilidade e tolerância a diferenças. Entre os 10 países melhor colocados, todos da América do Norte, Europa e Oceania. Embora seja interessante, esse indicador mostra basicamente questões estruturais ambientais que afetam a vida das pessoas, mas não é tudo. O indicador não reflete necessariamente uma vida temperante das pessoas, que é algo mais amplo e depende de um fator muito importante: a moderação naquilo que é saudável e comprovadamente bom à saúde. Uma orientação. A recomendação da Igreja Adventista é a de que as pessoas tenham uma vida equilibrada em diferentes aspectos da parte da saúde, saúde mental e física. Ou seja, temperança envolve mais do que a abstinência de certos tipos de drogas lícitas ou ilícitas, mas o uso de remédios naturais de Deus, além de uma vida equilibrada no trabalho, no lazer e nas relações pessoais. A temperança, na verdade, é um conceito muito amplo que envolve a mudança de hábitos e exige um milagre da parte de Deus para que possamos adorá-lo corretamente. Dicas práticas. Abandone certos tipos de drogas lícitas ou ilícitas, o que inclui o álcool, fumo, maconha, cocaína e outras drogas com efeitos devastadores comprovados para a mente e o corpo. Evite sobrecarga de trabalho e estudos, principalmente depois de um dia de intensas atividades. Não exagere no tempo de lazer. O lazer é importantíssimo, mas há tempo para a ocupação profissional e para esse tipo de descanso. Mesmo práticas saudáveis devem ser feitas com equilíbrio, como atividade física, alimentação, ingestão de água, entre outras iniciativas. E, por último, e não menos importante, confie em Deus sempre. Conforme o psiquiatra Harold Kurgan, na verdade, é uma informação interessante essa, né? O Harold Kurgan, professor da Universidade Duke, nos Estados Unidos, há pesquisas que comprovam a relação entre religião e saúde. Kurgan, que se dedica há 28 anos para essa área de estudos, afirma que o impacto da religiosidade na sobrevida das pessoas seja algo em torno de 35%. É importante, hein? Ele destaca 3 fatores que influenciam a saúde de quem pratica uma religião: as crenças e o significado dessas crenças atribuídos à vida, o apoio social obtido e o impacto que a religião tem na adoção de hábitos mais saudáveis. Uma orientação. Os adventistas entendem que é imprescindível para uma saúde integral de qualidade a vivência de uma religião prática e não apenas a fé nominal. Confiar em Deus é mais do que saber que Ele existe, mas ter um relacionamento de amor com Ele. Dicas práticas. Tenha o hábito de orar diariamente e entenda que oração é um diálogo sincero com Deus. Mantenha o hábito de estudar todos os dias a Bíblia e conhecer quais são os ensinos de Deus para a sua vida. Frequenta uma igreja regularmente e tenha convívio com outras pessoas e se envolva com atividades missionárias e comunitárias. Isso faz bem para o desenvolvimento pleno da saúde. Todas essas dicas ajudam as pessoas a preparar a mente para um contato melhor com as realidades celestiais. Espero que realmente você
possa ter aprendido muito com essas dicas que nós passamos para você. São os 8 remédios de Deus. Que você seja abençoado e que você possa praticar, e que eu também, né? E que nós possamos pôr em prática esses ensinamentos para o nosso bem, para a nossa saúde física, mental e espiritual e social. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Um forte abraço para você. Fique na paz de Jesus.